Olá, mais uma questão polêmica. Agora com Márcia Ferreira Silva. Márcia Ferreira Silva e eu, Alexandre Schulte. E lembrando, esse espaço ele tem como objetivo, número 1, esclarecer questões polêmicas. Na verdade, o que a gente gostaria era de cortar algumas questões e falar, não pense nisso, tem tanta coisa para falar numa sessão, tanta coisa importante, mas essas questões vira e mexe estão no ar, no inconsciente da população, né? Então, uma questão que a gente trouxe, que vira e mexe as pessoas perguntam, e perguntam até meio com uma crítica, é em relação à influência planetária. Como é que é isso? Então a gente escreveu aqui uma pergunta que sempre vem em tipo revistas e que vem entrevistar a gente, né? Como um planeta tão distante poderia ter influência sobre um bebê que nasce? O obstetra, anestesista, o assistente que está na hora do nascimento muito mais perto, não influencia mais, né? Na verdade é uma crítica, né, até um sarrinho, assim, né, que o pessoal fala, imagina você dizer que planeta influencia e obstetra que está do lado, então influenciaria muito mais. A questão é que a gente não pode pensar com essa visão cientificista, né, de causa e efeito, mecanicista. Então é porque o planeta ali emitiu um raio, a causa, e a consequência é que o bebê que nasceu foi atingido por esse raio e com isso ele vai ter determinada influência. Não se trata disso, porque realmente não faria o menor sentido, né? O princípio da astrologia, ele, como eu disse, ele não se encaixa nesse pensamento causal, de causa e efeito, que nós estamos imersos nesse cientificismo que começou ali no século XVII, né? E onde tudo precisa ser comprovado, onde todos os fenômenos precisam ser demonstrados em laboratórios. O nosso raciocínio é muito sempre esse de causa e efeito. A astrologia, ela milenar, ela tem outros parâmetros, ela não se encaixa como se fosse uma roupa muito apertada para ela, porque ela parte de outros princípios. Então a gente pode pensar, por exemplo, pelos princípios herméticos, né? É uma das maneiras de você entender, né? Que é, inclusive, a máxima da astrologia. O que está em cima é como o que está embaixo, tá? Ou seja, o macro está refletido no micro. Então, aquele ser que nasceu naquele minuto, naquele lugar, ele traz dentro de si a informação do macro. Ele traz, existe essa correlação. Até a física quântica tem investigado muito isso, que as menores partículas trazem a informação do macro. Não é que traga o macro dentro de si, mas sim a informação. Existe uma correlação. Então, é baseado nesse princípio de correlação. A gente pode também entender, o Jung entendeu muito assim, pela sincronicidade, né? Então, ele até fez uma pesquisa com 303 casais, aonde ele viu que as luas tinham uma correlação muito importante. E apesar de haver muita polêmica em relação a isso, ele concluiu sim que existe uma relação significativa entre a lua de um dos cônjuges e ou o sol, ou a lua, ou o ascendente do outro, que não é uma coisa fortuita. Então ele atribuiu isso ao estudo que ele estava desenvolvendo mais para o final da vida dele, que foi o estudo da sincronicidade, de que eventos possam acontecer sincronicamente dentro da pessoa, intrapsiquicamente, mas também no mundo externo, e que exista uma informação semelhante, subjacente entre esses dois eventos que aparentemente não teriam relação causal nenhuma. Tá? Então, este é o nosso dia a dia na astrologia. A gente vê que os eventos podem acontecer tanto intrapsiquicamente, um trânsito de Marte, você pode estar mais agressivo, mais impulsivo, ou você pode ter um problema na musculatura a nível físico, na bexiga, ou você bater o carro, ou alguém te agredir ainda por questões projetivas e introjetivas, mas o fenômeno é o mesmo do planeta Marte, tá? Então você pode pensar nisso também em termos de uma sincronicidade. Enfim, existem várias maneiras que a gente
pode entender ou dar um fundamento para a astrologia que não seja dessa maneira causal. Mas o mais importante ainda, o que eu acho, é o fator experimental. Você começa a falar um mapa de uma pessoa, depois de 10 minutos na sessão, você vê a reação da pessoa, ela vê que está sendo falado dela, ela se reconhece. Não é qualquer coisa, não é que você esteja ali falando qualquer coisa, que você faz sempre a mesma coisa para diferentes pessoas. Absolutamente, você está falando coisas muito íntimas daquela semente, da pessoa, daquele fruto do carvalho, como James Hillman falava, né? Aquela semente em potencial, e a pessoa se reconhece imediatamente, tá? Então, ou seja, a obstetra é só obstetra, o anestesista é só anestesista. Não é a distância do planeta e a proximidade do obstetra que o obstetra teria mais influência, porque não é assim uma influência de causa e efeito. Eu sei que na homeopatia tem um conceito muito parecido, Sim. Que é o similium. Sim. Né? Então você toma um remédio que não existe a princípio, que ele está dinamizado numa potência, sei lá, 10.000, CH 10.000, ou CH 1000, ou fluxo contínuo 10.000, uma coisa que já não é mais matéria, mas ele tem o similium da planta, o similium do mineral, ele tem o similium, é o similar. Então o mapa ele traz um momento similar àquele instante do nascimento. É até muito interessante um experimento que eu lembrei, vou falar bem rapidinho, que o David Bohm, que foi um físico contemporâneo do Einstein, né, que ele fez com 1 litro de glicerina, onde ele pôs a glicerina, que é transparente, e colocou um jato de tinta azul e num recipiente que tinha como ir acionando e virando de maneira que aquela glicerina, tinta azul sumiu. Então, quer dizer, você tinha informação ali da tinta azul na glicerina transparente, mas ela sumiu. E depois, voltando o movimento para trás, ela reapareceu novamente. E aí ele concluiu o físico quântico, né? Mas como? Então a informação nunca deixou de estar lá, de estar presente, mesmo que ninguém visse na matéria, né? Aí a gente pode ir também pela antroposofia, né? Que sempre existe o espiritual, como a homeopatia, antes de manifestar na matéria, existe espiritualmente aquilo. A homeopatia vai falar em energia, né? A antroposofia também vai muito nessa linha. Então, não é porque a gente não veja este raio do planeta atingindo a pessoa, que não exista dentro da pessoa esta correspondência. É isso que eu digo da ciência, que a gente não consegue ver a astrologia no laboratório, né? Dissecar e ver. Mas nem o Freud, quando descobriu o inconsciente, também não conseguia ver o inconsciente. Música a gente não consegue ver. E toca a nossa alma e muda e existe, né, os sentimentos. Então, eu acho que a astrologia está muito dentro dessa esfera, do que não é científico, palpável. Você não consegue enxergar essa causa e efeito, mas ela existe. Eu vou colocar a minha opinião em relação a como a medicina chinesa vê esse momento. Ela fala energia, que é Qi, que é o Yang, está o tempo inteiro. Na hora que a pessoa nasce, ela materializa. Então ele é o Yin. Aí começa a ter um equilíbrio nessa pessoa. Ela capta a energia cósmica naquele momento, mas ela materializa. Então o Yin, que é o denso, que é o sangue, é o corpo, né? São os líquidos, ele vai materializar o Qi, a energia, o Yang, que é o céu. E a partir dali, com essa dinâmica, ela vai interagindo com o resto. Exatamente, que é o mesmo princípio esse oriental, que quando o prana, né, quando a astrologia parte do momento que você deu a primeira respiração, né? Então, existe aquela frase, né, do Yogananda, que quando existe uma harmonia matemática entre o cosmos e o karma individual, a pessoa nasce, né? Quando existe essa, eu acho tão bonito isso, quando existe essa harmonia matemática. Então, a partir da hora que
o prana desce e a pessoa respira, a vida se faz num corpo físico, né? É o mesmo princípio, todos esses orientais e tudo, que não é o nosso princípio científico, né? Não é. Então assim, a gente pegou dessa questão polêmica, como a gente falou, que parece até tirar sarro um pouquinho, mas na verdade para explicar que a coisa é muito mais ampla e que tem Yogananda, físicos quânticos, medicina chinesa, a Cabala, os Vedas, todos falam a mesma coisa, que realmente há uma influência, há uma absorção, capta-se, Uma correspondência, uma correspondência do céu com esse indivíduo que nasceu, com essa empresa também que pode ter sido concebida, também você pode fazer a astrologia de uma empresa, ou a astrologia... O que nasce em determinado momento, em determinado local. Até a astrologia de um casal, você pega o mapa de um casal e vê a energia que tem composta dos dois. Mas ela é muito não visível, é uma coisa não visível, mas ela é tão presente que no momento que você vê, você não consegue mais deixar de ver. No momento que a gente é capturado, a gente que sabe, né? É isso mesmo. Bem, é isso. Obrigada, aí. gente. Tudo de bom. Mais um vídeo, em seguida tem outros vídeos dessas questões polêmicas. Muito obrigado. O nosso objetivo é esclarecer mais essas questões que são polêmicas. Somos 4 cabeças que pensamos sobre a mesma coisa, um pouquinho diferente, às vezes ou não. Aguardamos que vocês nos assistam nos próximos vídeos. Esperamos ter conseguido também transmitir aquilo que a gente tem como nossa experiência pessoal e nossas escolas, porque cada um de nós tem uma forma de pensar também que tem que ser respeitado, porque acho que isso também enriquece a astrologia. Né? É muito importante. Exatamente. O que a gente vê na nossa prática do dia a dia é que a astrologia é um estudo tão rico que a gente tem que estudar tanto e tantas pessoas com conceitos equivocados e fazendo perguntas, tanto alunos como pessoas de fora, que estão muito longe do que é a verdadeira astrologia. Então isso partiu de uma ideia de astrologia não é o que você pensa, de uma brincadeira nossa de podermos esclarecer. Obrigada, gente. Isso aí. Bem, esperamos vocês nos próximos vídeos. Tudo de bom.